Vamos lá então. Trouxe aqui algumas diferenças, tá? Diferenças entre RDD e Sistema Federal. Tudo bem? Professor, mas ele tá na Federal e no RDD. Então, se ele está na Federal e no RDD, eu aplico as regras do RDD, que são específicas para o RDD. Ah, mas não tem regra para o RDD. Aí aplico o Sistema Federal. Professor, ele está na Federal sem RDD. Aí é só o Sistema Federal. Tudo bem? Eu trouxe alguns aqui. Leitura atenta. RDD, 52 da LEP. 52 da LEP. Sistema Federal, Lei 11.671. Qual é por que isso vai cair em prova? Primeiro, porque parece. Segundo, porque os dois foram alterados pelo pacote de crime. Tanto o RDD, 52 da LEP, quanto a Lei 11.671. Eu trouxe algumas coisas aqui para você. Tudo bem? Na tela. Então tá aí. Lei de Execução Penal, 52. Duração do RDD, 2 anos. Duração do RDD, 2 anos. Sem prejuízo, né, da repetição. Desde que por falta grave de mesma espécie. Cela individual, isso aqui é igual ao Sistema Federal. Tá aí, visita. Visita quinzenal. Isso aqui foi alterado, antes era semanal. Visita quinzenal de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico, não tem contato físico, e a passagem de objetos por pessoa da família, no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Então, visita quinzenal com duração de 2 horas. Visita quinzenal, 2 horas. A cada 15 dias, por 2 horas. Também tem que foi criada aqui pelo artigo 52, a visita telefônica. A visita telefônica, 2 vezes por mês, 10 minutos, caso ele fique 6 meses sem visita. Ficou 6 meses sem visita, vai ter direito à visita telefônica. Mas também é possível a visita por videoconferência, que seria essa visita aqui feita por videoconferência. Também é possível. Tudo bem? A visita telefônica é o contato telefônico. Tudo bem? Não é uma visita propriamente dita. Ele só vai ter direito a essa visita telefônica caso ele fique 6 meses sem visita. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias. Banho de sol, né? Para o banho de sol. 2 horas de banho de sol. Em grupos de até 4 pessoas. Em grupos de até 4 pessoas. Desde que não haja contato com presos do mesmo grupo. Eu tenho que separar aqui o mesmo grupo criminoso. No RDD, regra geral de RDD, eu separo o mesmo grupo criminoso. Existe também uma regra especial de RDD. Tem aqui dentro do 52 tem lá uma regrinha especial de alguns casos específicos. Aí você separa o mesmo grupo e o grupo rival também. Aqui você só separa o mesmo grupo. Mas na regra específica você separa o mesmo grupo e o grupo rival. Tudo bem? Na tela. Aqui só passando por cima. Entrevistas sempre monitoradas, exceto com defensor. Entrevistas sempre monitoradas, exceto com defensor. Em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Fiscalização do conteúdo da correspondência, né? Vai ser sempre fiscalizada aí a correspondência. O Supremo entendia que já podia, né? Aqui está mais claro agora na lei. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, e não no ambiente do juízo, né? E sim no do preso. Interessante que pouca gente sabe, mas quando você estuda das provas lá no Código de Processo Penal, se a pessoa está presa, qual é a ordem de preferência para audiência com ele, para interrogatório dele? Primeiro, onde ele está preso. Segundo, videoconferência. Terceiro, no juízo. Na prática, sempre no juízo. É sempre a terceira, né? A última opção. Agora, se ele estiver no RDD, a preferência não é mais onde ele estiver preso, e sim videoconferência. A videoconferência ganha preferência aqui, muda-se, né? Altera-se a preferência lá do CPP. Beleza? Na tela. Essa preferência é da pessoa presa, tá? E não da pessoa solta. Pessoa solta, no juízo. Trouxe aqui também a Lei 11.671 de 2008. A Lei 11.671 de 2008. Só aquilo que foi alterado, aqui uma parte das coisas que foram alteradas. Tem mais coisas alteradas, eu trouxe algumas, tá? Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima
aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Vamos lá, duas perguntas aqui. A primeira você já sabe. Preso provisório pode ser submetido ao RDD? Pode. Preso provisório pode ser submetido à penitenciária federal? Pode. Pode. Nesse caso, o juízo da execução dele continua sendo de origem e a fiscalização é feita pelo federal. Só fiscaliza a prisão provisória. Porque ainda tem processo lá, ainda tem um juiz do processo, né? Agora, se ele é condenado definitivo e não provisório, o juízo da execução dele será o juízo de execução federal da penitenciária, do local da penitenciária. Se ele é provisório, não tem juízo de execução ainda, e sim do processo, continua lá no de origem. E a fiscalização é feita pelo juízo federal. Tudo bem? Na tela. Pontos importantes aí. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento do interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características. Entendimento do Supremo que já caiu em prova. O regime federal é incompatível com regime não fechado. Vou melhorar para você. O regime federal, o sistema federal, estabelecimento penal federal, é incompatível com regime semiaberto e regime aberto. É só fechado. Federal é só fechado. Esse é entendimento do Supremo que já caiu em prova. Ah, ele está no federal, progride regime? Não. Ele espera sair do federal para poder progredir. Porque tem um prazo do federal ali. Ele fica no federal por um prazo. Ah, ele progrediu. Não vai progredir, está no federal. Não existe progressão de regimes no sistema federal. Não existe estabelecimento penal federal de segurança máxima para regime semiaberto. Não existe colônia agrícola federal. Não existe casa do albergado federal. É somente penitenciária. E a penitenciária é para quê? Fechado. A palavra penitenciária, que a gente carinhosamente chamava de penita, a palavra penitenciária é para regime fechado. Tudo bem? Penitenciária de segurança máxima ou média é para regime fechado. E na federal é só máxima, não tem média. É regime fechado. Colônia agrícola industrial, regime semiaberto. Casa do albergado, regime aberto. Cadeia pública, preso provisório. Hospital de custódia e atendimento psiquiátrico, medida de segurança. Essa é a regra do jogo. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Recolhimento em cela individual. Opa, na federal também em cela individual? Sim. Sim. Com capacidade, salvo o melhor juízo, para 208 presos. Tá? Capacidade para 208 presos. 13 com 13, 26. 26 com 26, 52. 52 vezes 4, 208. É o esquema da federal. Visita. Opa, visita. Do cônjuge ou companheiro, do cônjuge do companheiro, de parentes e de amigos. Lembra que terceiros lá tem que ter autorização judicial, né? No RDD, quando for terceiros, tem que ter autorização judicial. Ou pessoa da família. Ou no caso de terceiro, que é o amigo, autorizado judicialmente. Tá? Autorizado judicialmente. No RDD. Na federal, não. Não fala da autorização judicial. Só fala companheiro, parentes e amigos. Esse aqui é o terceiro, né? Que não é parente. Por meio virtual... Opa! Olha a visita virtual aí. É possível? Sim. Ou no parlatório. Ou no parlatório. Com o máximo de 2 pessoas por vez. Além de eventuais crianças. A visita no RDD é 2 pessoas. Não está escrito sem contar as crianças. Por que eu digo que não está escrito? Primeiro, porque não está. Segundo, porque estava. A regra do RDD antiga falava 2 pessoas sem contar as crianças. Isso foi excluído. Dá a entender que conta as crianças. Porque estava escrito e não está mais. Agora, no sistema federal, é sem contar as crianças, além de eventuais crianças. Então dá a entender que é 2 mais as crianças. No RDD não está escrito isso. Além de eventuais crianças, sem contar as crianças. Estava e foi excluído. Tudo bem? Na tela. Separados por vidro. E comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravação. Banho de sol de até 2 horas diárias, igual. Monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Mesma coisa, igual. E coloquei o artigo 10 aqui. A inclusão do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. O período de permanência será de até 3 anos. Isso aqui foi alterado. Vai cair na sua prova? Sem dúvida.
sem dúvida. Renovável por iguais períodos. Até 3 por iguais períodos. Quando solicitado motivadamente pelo juiz de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que há determinado. RDD, qual que é o prazo? 2. Renovação por mais 2. Salvo lá o cara que participa de organização criminosa, que a renovação é por mais 1. É anual. Qual o requisito aqui? 2 ou 1? 2. Nova prática de nova falta grave de mesma espécie. Aí é 2 mais 2. Participação de organização criminosa. Aí é 1 mais 1. Federal, 3 mais 3. Federal, 3 mais 3. Visita, 2 pessoas. No RDD, não fala que é sem contar as crianças. No sistema federal, fala que é além de eventuais crianças. No RDD, a visita é quinzenal. No sistema federal, a visita é semanal. Visita quinzenal, visita semanal. O banho de sol, nos dois casos, o banho de sol é de 2 horas. O banho de sol, nos dois casos, é de 2 horas. A visita no RDD é de 2 horas. A visita no RDD é de 2 horas. A visita no federal, na tela, não fala, mas é de 3. Perceba aqui que não fala o prazo da visita. Qual é o tempo de visita? Não fala. Fala visita do cônjuge. Não fala nem que é semanal, mas no decreto fala que é semanal. Se eu trouxe aqui o decreto. Tá aí o decreto. Visita. O preso poderá receber visita de parentes, cônjuge, companheiro, de comprovado vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados. As visitas comuns poderão ser realizadas uma vez por semana. Regra, uma vez por semana, exceto em data festiva, quando o número poderá ser maior. O período de visitas é de 3 horas. Então, o período de visita é de 3 horas. Olha quanta informação interessante para você. Quanta informação inteligente. Ok? Tem coisas que são iguais, tem coisas que são diferentes. Banho de sol é igual, 2 horas diária, né, para cada um. Recolhimento em cela individual, igual. Prazo máximo, diferente, 2 anos, 3 anos. Visita, diferente, quinzenal, 2 horas. Semanal, 3 horas. RDD, quinzenal, 2 horas. Federal, semanal, 3 horas. Isso vai cair na sua prova? É claro que vai. Tudo isso aqui está no seu edital. Tanto a Lei 7.210, que é a LEP, tanto a Lei 11.671, que trata de transferência de presos e regulamenta a visita, acaba por regulamentar, tanto o Decreto 6049, que é o Regulamento Penitenciário Federal, que você tem que saber de cor. Ele é grandinho, vale uma boa leitura, tá? Vale, juntamente com a LEP, tá? Vale uma boa leitura do Decreto 6049. Tudo bem? Tranquilo? Ele não caiu na minha prova, lá em 2009. Eu queria 2009. O preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria, impossibilidade de locomover ou em tratamento psiquiátrico, poderá receber visita no próprio local, nada demais. As visitas não poderão ser suspensas, exceto os casos previstos nesta lei, ou seja, poderão. A lei prevê casos de suspensão de visita, inclusive pelo próprio diretor. A visita íntima tem por finalidade de fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça. Decreto 6049, é um decreto. Entendo eu, Wallace França, que não é possível mais visita íntima. Por quê? Porque a Lei 11.671 regulamentou visitas e não deu direito à visita íntima. Falou, não tem mais. Na verdade, até a visita comum acabou. A visita com contato direto acabou. Todas as visitas, conforme a Lei 11.671, são por palatório. A Lei 11.671, que regulamentou a visita, só fala que é por palatório. No federal, palatório. No federal, palatório. Engraçado que na Papuda, a Papuda é um complexo penitenciário. Lá também tem penitenciária. Lá na Papuda, eles chamam de parlatório o local da visita íntima. Mas o parlatório não é o local da visita íntima. O parlatório é o local do contato. No federal, o parlatório era o local do contato com o advogado, que ficava lá no interfonezinho. E tinha um pátio de visitas. Tinha um pátio de visitas e o parlatório era para o advogado. E às vezes dava algum problema na visita, aí a visita era no parlatório. Agora, com a Lei 11.671, a lei só traz essa possibilidade. Visita no parlatório, acabou. Para a Lei 11.671, a visita é só no parlatório. Eu entendo que só tem parlatório. Aí o decreto que é antigo, que é antes da alteração da lei, traz outro tipo de visitas. E aí entra aquela questão, né?
orientação que eu nem gosto dessa orientação, mas eu sou obrigado a passar ela. Ó, se cair de acordo com a lei, é só palatório. Mas ainda está no decreto que é possível visita comum, a visita comum é aquela no pátio. E é possível da visita íntima. A visita íntima, ela é num local ao lado do pátio. Na visita íntima é possível o contato íntimo. Só não pode ser na cela do preso. Tá? Visita íntima na cela não pode. Ok? Visita íntima na cela do preso não pode. Entendo mais uma vez que não existe mais visita íntima. Mas ainda está no decreto. Só que o decreto está desatualizado. Vários decretos estão desatualizados, tá bom? Na tela. Tá aí, ó, é proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos. Se isso cair na prova da visita íntima, eu entendo que a questão deva ser anulada, tá? Eu entendo que a questão deva ser anulada. Não é possível mais, embora ainda esteja no decreto. Mas, caindo em prova conforme decreto, siga, né? Para não ter problema. Siga lá o decreto. Com certeza iremos entrar com recurso. Questãozinha, delegado de Polícia Federal 2018. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento de pena no regime semi-aberto. Essa é a regra, né? 7 anos e meio. Não é 8, né? Não é acima de 8, melhor dizendo. Então seria aqui semi-aberto. Acima de 8 que é fechado. É lógico que existem outros requisitos, mais 2. Tá? Primeiro é reclusão. Segundo, reincidente. Reincidente, mesmo que seja 7 anos, reincidente vai fechado. Ou então circunstâncias judiciais. Se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, também é fechado. Mesmo que seja 7 anos e meio. Mas não falou nada, né? Na tela. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para execução da pena em regime fechado. Só tem penitenciário. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. Tá errado, né? Se não tem vaga, ele não pode ir para o fechado. Súmula vinculante 56 do Supremo. A falta de estabelecimento penal adequado, no caso dele, é a colônia agrícola, né? Semiaberta é a colônia agrícola. Não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, né? No caso ali o fechado. Devendo observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320. O número desse recurso cai em prova. Tá? O número cai em prova. Por que ele cai em prova? Nossa, pessoal, tem que saber o número do RE? Não, porque está na súmula. Só cai em prova porque ele deve observar os parâmetros. Uma súmula dizendo que deve observar os parâmetros de um recurso tal. E aí o número cai em prova por caso, porque está na súmula. Tudo bem? Tranquilo? Na tela que eu trouxe aqui os parâmetros. Deixa eu ver se eu trouxe. Tá aí os parâmetros. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. É praticamente a cópia da súmula, né? Na verdade, o contrário, né? A súmula é cópia do recurso. Os juízes de execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para a qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola industrial, ou o caso do albergado. Então, a colônia agrícola e a casa do albergado é semiaberto e aberto. O juiz de execução, ele pode avaliar os estabelecimentos, mesmo que eles não sejam qualificados como colônia e casa do albergado, para verificar, ó, é possível semiaberto aqui, nesse estabelecimento. Porque no Brasil afora, dão vários nomes, né? Dão vários nomes para estabelecimentos. O juiz pode falar, não, ele pode cumprir o semiaberto aqui. Os juízes de execução penal podem fazer essa avaliação. Tudo bem? Na tela. Tá aí, ó, os juízes de execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados ao regime semiaberto e aberto. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem, tá? Lembrando desse não aqui. Que ele não é colônia nem casa do albergado, mas que seja possível ali o regime. Havendo déficit de vagas, ou seja, não tem vaga, deverá determinar-se saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas, liberdade eletronicamente monitorada, que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar, ou prisão domiciliar por falta de vagas, está aqui, e cumprimento de PRDs e ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto, até que sejam estruturadas as medidas alternativas. Pô, estudo, né? Coisa boa demais. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida prisão domiciliar. Última rácio aqui, ó, prisão domiciliar. RE, tese definida no RE, é tema 423, é tema com repercussão geral. 2016, RE 641.320. Já caiu em prova esse texto, já caiu em prova esse texto, e já caiu em prova esse texto. Ok? Então é bom que você tenha pelo menos uma noção disso tudo. Questãozinha. A prática de falta grave pelo apenado, no curso da execução penal, acarreta a perda da totalidade dos dias remidos com trabalho,
recomeçando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar. 2017, analista judiciário, CESP. Certo, errado? Errado. Perde até 1/3, né? Em relação à remissão, ele perde até 1/3. Em relação à progressão, ele perde tudo. Na verdade, reinicia-se a contagem da progressão. Beleza? Vou falar aqui, agora eu vou falar bastante coisa. Vou falar dos prazos de progressão, livramento, indulto, comutação e remissão. Em relação à progressão na tela, progressão e remissão. Professor, remissão com C cedilha ou remissão com 2 S's? Cuidado, tá? Remissão aqui significa pagamento de pena. Alguns entendem, eu não entendo que é detração de pena, alguns entendem que é detração, desconto. Eu entendo que é pagamento de pena. É uma forma de pagar a pena, com C cedilha. A remissão com 2 S's é perdão. Remissão dos pecados, perdão dos pecados. Essa remissão, perdão, tem previsão no ECA. A remissão lá do adolescente infrator. Tudo bem? Que é perdão. A remissão da LEP é com C cedilha. E eu já vi, das 2 vezes em prova, uma, o examinador errou. Ele colocou com 2 S. Mas estava no caput da questão. Aí passou batido. E uma outra, o examinador colocou na questão. Ah, que o preso tem direito à remissão com 2 S's pelo trabalho e pelo estudo. E deu errado, porque estava com 2 S. E não é com 2 S, é com C cedilha. Deu errado por isso. Trocou 2 S. É aquela banca, não cobra o conhecimento, cobra a forma que está escrita. Tem que saber? Melhor saber. Vai que cai, né? A remissão da LEP é com C cedilha, não é com 2 S. Tudo bem? Tranquilo? E aqui, vou fazer até o levante aqui da marca Adelante, né? Vou fazer o levante. Material atualizado. Eu já vi material de internet. Porque assim, a internet tem muita informação. Hoje, se você quiser informação, tem tudo na internet. De forma gratuita. Você vai lá no YouTube, tudo gratuito lá. O problema é você saber qual é a informação de qualidade. O problema é você saber qual é a informação precisa. Qual é a informação que vai te levar à aprovação. O Adelante faz isso. Eu já vi material de internet, tá lá, às vezes o cara, às vezes ele nem é professor, mas ele tá ali para ajudar. Tá ali para ajudar. Ele tá com boa fé. Aí ele foi lá e colocou remissão com 2 S. A remissão aqui, aí escreveu com 2 S. Aí o aluno vê aquilo. Teve um aluno que mandou o vídeo para mim. Falou, professor, tá aqui, a remissão com 2 S. Olha aqui o professor. Aí eu falei assim, o professor tá errado. Tem que falar, né? O professor tá errado, infelizmente aqui, aí mostrei, puxa, caramba, que droga. Tava lá a remissão com 2 S. Acontece? Às vezes acontece. Mas é importante, porque assim, são vidas. É sua vida que está em jogo aqui. Por isso que às vezes, vamos falar, caraca, é caro aqui. Eu sei que é caro, mas é sua vida. É sua vida. E não é custo, é investimento, né? Eu me lembro até hoje, cara, assim, ganhar dinheiro é bom, cara. Ganhar dinheiro é bom. É muito bom ganhar dinheiro. Caraca, vou poder gastar tal. Eu me lembro da minha melhor sensação de ganhar dinheiro, acho que é a melhor da minha vida. Não foi a remuneração do Senado. Quando eu fui para o Senado, eu já era delegado. E como delegado, eu ganhei o Senado um pouco a mais. Não foi a primeira como delegado, porque a primeira delegado eu tinha um monte de coisa para pagar. Tinha um monte de coisa para pagar lá e eu vinha do DEPEN. E no DEPEN eu ganhava mais ou menos metade. Não foi essa. A minha primeira sensação de dinheiro que eu ganhei foi R$1.000 no curso de formação do DEPEN. Caraca, sabe que entrou R$1.000 lá na bolsa, eu não tinha nada, entrou milão. Cara, milão era muito dinheiro para mim, era muito dinheiro. Caraca, milão. Mudou minha vida. Né? A minha mudança de vida começou ali. Então essa sensação aí não tem igual. Então meu primeiro R$1.000 pagava todos os cursos que eu tinha comprado, ou boa parte deles. Por isso que é investimento. Por isso que é investimento. Porque a primeira remuneração paga tudo. Beleza? Na tela, vamos adiante. Então, vamos lá. A falta grave em relação à remissão, perda, acarreta a perda de até 1/3. Em relação à progressão, interrompe. Interrompe aqui significa zera, não é suspende não, é interrompe. Significa que zera o prazo que ele já cumpriu para a progressão. Então, para ele poder progredir, ele tem que cumprir um quantum de pena. Cumprir um tanto de pena. 16%, 20%, vou colocar aqui 20%. Reincidente em crime sem violência, grave ameaça. Tem que cumprir 20%.
Ele pegou 10 anos de pena. E ele é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Aí tem que cumprir 20%. 20% são 2 anos. Aí ele tá lá, cumprindo os 2 anos. Ele cumpriu um ano e meio. Aí ele praticou uma falta grave. Zera. Reinicia a contagem. Professor, agora ele tem que cumprir mais... Agora tem que cumprir 2 anos agora? Não. Uma pegadinha de prova. Agora ele vai ter que cumprir 20% do restante. É 20% dos 8 anos, ou 8 anos e meio aí. Ou dos 9 anos, do que falta. Então é sempre do restante. Isso vale para progressão também. Então vamos supor que ele tem que cumprir 20% para progredir. Ele pegou 10 anos. Aí ele cumpriu 2 anos. Progrediu do fechado para o semi-aberto. Professor, e agora para ele partir para o aberto? Ele tem que cumprir mais 2 anos? Não. Ele tem que cumprir 20% do restante. É sempre do restante. Ok? Tranquilo? Na tela. Agora, em relação ao livramento e em relação ao indulto total e indulto parcial, que chama-se comutação de pena, não interrompe. Meu grande amigo e irmão professor Diego Fontes, que dá aula também de leis do campeonato, ele utiliza o não clique. Não clique. Não comutação, livramento, indulto. Não comutação, livramento, indulto. Em relação à comutação, livramento e indulto, não interrompe aqui o prazo para o livramento, indulto e comutação. Como assim, professor, não interrompe? Ele já está cumprindo um prazo. E para o livramento também tem cumprimento de prazo. É 1/3, metade, 2/3. E normalmente nos decretos de indulto, também, sei lá, somente vai ter direito ao indulto se já cumpriu tanto de pena. Se ele praticou falta grave, o prazo para indulto, o prazo para comutação e livramento não será interrompido, ele continua valendo. Só que em relação ao livramento, ele só tem direito a livramento se ele não praticou falta grave nos últimos 12 meses e tem que estar no bom comportamento. Tá? Então ele tem que esperar chegar no bom comportamento e também não pode ter praticado falta grave nos últimos 12 meses. Alteração do pacote de crime no artigo 83 do Código Penal. Tudo bem? O prazo não interrompe. Tudo isso aqui é simulado, tá? Na tela. Eu tenho súmula para progressão, para o livramento e para o indulto e comutação. E para remissão é letra de lei, tá? LEP. Os 4 caem bastante em prova. Súmula 441, súmula 534, súmula 535, 441, 534, 534, 535 e lei. Ok? Trouxe aqui a lei primeiro, 127 da LEP. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3. Os alunos sempre perguntam, professor, é 1/3 ou até 1/3? Até. Do tempo remido. Observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da infração. Recomeçando a contagem a partir da infração. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena. Para a progressão, é interrompido o prazo, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Ou seja, praticou a infração, vai interromper, vai zerar o prazo que já pagou, né? Para a progressão e reinicia a partir do cometimento da infração. Por quê? Porque ele está cumprindo pena, cometeu a infração, ele continua cumprindo pena. Então esse cumprimento posterior à infração já é válido para um novo prazo de progressão, que zerou ali. Tem uma exceção. A exceção é quando ele foge. Porque caso ele tenha a fuga, ele não está cumprindo pena enquanto fugiu. Então ele praticou a infração quando foge. Ele está cumprindo pena? Não. Então o reinício da contagem zera, que é falta grave, zerou, interrompeu, mas o reinício da contagem é quando ele começa a cumprir pena. E quando ele começa a cumprir pena? Quando ele é recapturado. Então, em relação à fuga, o reinício da contagem é a partir da captura. Porque ele só começa a cumprir pena quando é capturado. Nas demais infrações em geral, ele continua cumprindo pena. Logo, o reinício da contagem é a partir do cometimento da infração. Regra geral é cometimento. Em prova, cai mais a regra, a súmula. No caso de prática de falta grave, será interrompido o prazo para progressão.
E o reinício da contagem é a partir do cometimento da infração. Tudo bem? Tranquilo? Olha quanta coisa interessante. Vou trazer também mais duas súmulas relacionadas a livramento e a indulto / comutação. Essas novas duas súmulas no próximo bloco. Tchau, tchau.